05h30 em algum lugar no Atlântico. O sol ainda não nasceu. O convés já está acordado. Você está em pé sobre 4 acres e meio de aço, 337 metros de proa a popa, o navio de guerra mais caro já construído. 13,3 bilhões de dólares. Um navio de guerra que nunca precisa pedir permissão a nenhum governo estrangeiro para usar uma pista de pouso porque traz a sua própria. E nos próximos 60 segundos, este convés vai lançar um caça de 25 toneladas de 0 a 270 km por hora usando ímãs. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado sobre o USS Gerald R. Ford. Elas ouvem o maior porta-aviões já construído e imaginam um Nimitz maior. Não é isso. É o mesmo formato, mas com um conjunto totalmente diferente de órgãos internos, e neste vídeo vou mostrar cada um deles em detalhes. O convés, os ímãs, os 2 reatores, a cidade flutuante de 4.500 pessoas e o único número para o qual todo esse navio existe. Vamos começar de onde vem o barulho. Se você observar o convés de voo de cima, verá algo curioso. A área de pouso está inclinada 9 graus em relação à linha central do navio, e isso não é por acaso. Isso permite que jatos pousem na parte traseira, enquanto as catapultas da proa continuam lançando aeronaves, com pousos e decolagens ao mesmo tempo no mesmo convés. O revestimento antiderrapante sob suas botas é tão áspero que desgasta as solas. Precisa ser assim. Ele segura os pneus dos jatos mesmo com chuva, spray de sal e fluido hidráulico. Este é o local de trabalho mais barulhento do mundo. Um motor a jato em potência máxima ultrapassa 140 decibéis. Isso não é barulho de show. Isso é dano auditivo instantâneo e permanente, por isso todo mundo aqui usa proteção dupla para os ouvidos e ninguém conversa. E sabe qual é a parte que me pega? A idade média nesse convés é de cerca de 20 anos garotos, recém-saídos do ensino médio, orientando jatos de 40 milhões de dólares com as mãos, porque é só observar a equipe do convés. Eles se comunicam sem palavras, usando sinais de mão exclusivos do navio. Repare nas camisetas: roxo para abastecedores de combustível, chamados de uvas pela equipe, vermelho para armamento, amarelo para sinaleiros de aeronaves, verde para catapultas e equipamentos de parada, branco para segurança e médicos, marrom para manutenção. Não é decoração. Com tanto barulho assim, uma olhada na camiseta às vezes é a única informação que você tem antes de tomar uma decisão. Mas é o seguinte, o convés não é o que torna esse navio diferente. A diferença está no que há embaixo dele. Por 60 anos, todo porta-aviões americano lançou jatos exatamente do mesmo jeito: vapor. Vapor de alta pressão dos reatores liberado em uma explosão violenta. Ele lançava um pistão por um trilho e arremessava um jato de 25 toneladas de 0 a 170 em menos de 2 segundos. E funcionava muito bem. Também exigia quilômetros de tubos pesados, manutenção frequente e recalibração sempre que a Marinha adotava uma nova aeronave. O Ford eliminou isso. Olhe na proa e veja o trilho da catapulta. Note o que falta. Sem jato de vapor. E essa é a diferença. Este é o EMALS, o Sistema Eletromagnético de Lançamento de Aeronaves, o mesmo princípio de um trem maglev. Motor de indução linear armazena energia em volantes de inércia e libera impulso ajustado. Pense assim, uma catapulta a vapor dá o mesmo soco fixo todas as vezes. O EMALS regula a força conforme a aeronave. Ele pode lançar suavemente um drone leve ou violentamente um Super Hornet carregado, mesmo trilho, segundos de diferença. Ímãs são vorazes, por isso este navio tem uma usina que muitas pequenas cidades invejariam. Abaixo da linha d'água estão 2 reatores nucleares A1B, que juntos geram cerca de 600 megawatts térmicos, quase 3 vezes a produção de um reator da classe Nimitz. E sabe de uma coisa? Nada desse poder extra foi usado para a velocidade. O Ford navega nos mesmos 30 e poucos nós do navio que substitui. A energia é para a eletricidade, para o IMALS. O novo elevador de armas, radar, sistemas de combate e armas de energia dirigida que a Marinha instalará neste casco nas próximas décadas. O núcleo do reator funciona por cerca de 25 anos sem reabastecimento. Ouça isso de novo. Este navio é reabastecido apenas uma vez, durante uma grande reforma na metade da vida útil, prevista para os anos 2040 ao longo de 50 anos de carreira. Então, o combustível nunca será o limite para quanto tempo o Ford pode ficar no mar. A comida, sim! Pois dentro deste casco há uma cidade flutuante com cerca de 4.500 pessoas. As cozinhas produzem cerca de 18.000 refeições diárias, 24 horas por dia, sem nenhum supermercado num raio de 1.000 milhas. Marinheiros dormem em beliches de 4 andares sem privacidade. Oficiais dividem uma cabine minúscula, difícil até para se vestir. Há um correio com CEP próprio, clínica odontológica, UTI,
barbearia e loja de bordo vendendo lanches aos marinheiros que não veem frutas frescas há 3 semanas. E a cada 90 dias, mais ou menos, isso acontece. Um navio de suprimentos se aproxima a uns 60 metros e ambos transferem paletes de comida enquanto avançam em alta velocidade, lado a lado. É rotina, mas uma das tarefas mais estressantes da Marinha. Pergunte aos marinheiros qual é o verdadeiro teste da comida de um navio. Não é a ceia de ação de graças, e sim o lanche da madrugada. Refeição das 2 da manhã para marinheiros após o turno, avaliada só por uma coisa: se o cozinheiro ainda se importa. E cada uma dessas 18.000 refeições alimenta uma tripulação que opera algo que nenhuma outra cidade na Terra possui: sua própria força aérea. A ala aérea embarcada 8 com cerca de 75 aeronaves, 9 esquadrões. Os FA-18 Super Hornet fazem as missões de ataque e de combate ar-ar. Os EA-18G Growler voam à frente deles, bloqueando o radar inimigo. Os E-2 de Hawkeye vigiam o céu de cima. 60 helicópteros fazem busca e salvamento e caçam submarinos. Os CMV-20 e 2B Osprey transportam carga e pessoas entre o navio e a costa. Coloque isso em perspectiva. Se essa única ala aérea fosse um país, ela estaria entre as 30 maiores forças aéreas do mundo, operando a partir de uma única pista de pouso que se move. O componente mais lento dessa máquina não eram os jatos, mas as bombas. Cada ataque começa dentro do navio, onde bombas e mísseis são guardados. Antes, levá-los ao convés de voo dependia de elevadores hidráulicos, transportando uma carga por vez. Era complicado e quebrava com frequência, limitando a velocidade de recarga de um porta-aviões classe Nimitz em batalhas longas. O Ford substituiu os elevadores por modelos eletromagnéticos com tecnologia do sistema de lançamento. São 3 vezes mais rápidos e exigem bem menos marinheiros. Vamos ser honestos, os elevadores tiveram um início difícil. Em certo momento dos testes, nenhum dos 11 elevadores funcionava. Eles já estão operacionais, mas a saga dos elevadores serviu de alerta sobre implementar muitas tecnologias novas de uma vez em um único casco. Por que arriscar assim? Por que apostar bilhões em ímãs ainda não comprovados, por causa deste único número? Primeiro, olhe para a ilha, a torre no convés de voo. Ela é menor do que a ilha de um Nimitz, 6 metros mais alta, e foi movida 43 metros mais para trás. Isso liberou espaço no convés de voo à frente. O radar de banda dupla rastreia centenas de alvos simultaneamente, a centenas de milhas. Atrás do vidro fica o Pry Fly, onde o chefe de operações aéreas observa cada centímetro do convés. Agora, aqui está o número ao qual tudo neste navio serve: 160. Esse é o número de voos de combate que o Ford pode lançar em um dia durante operações intensas. Um jato no ar, aproximadamente a cada 9 minutos, 24 horas por dia, pelo tempo que a missão exigir. Isso é cerca de 33% a mais do que um Nimitz. E isso não vem de um único sistema milagroso. É o convés, os ímãs, os reatores, os elevadores, a ilha, todos trabalhando juntos na mesma direção. Sim, custou 13,3 bilhões de dólares o navio de guerra mais caro da história. Mas, ao longo de 50 anos, isso equivale a cerca de 730 mil dólares diários pela mesma pista de pouso de 4,5 acres, que não pede permissão a ninguém no mundo. E o Ford faz tudo isso com cerca de 600 marinheiros a menos que o Nimitz. Em 50 anos, economizando cerca de 100 mil dólares por marinheiro por ano, foram poupados aproximadamente 3 bilhões de dólares, dinheiro que financia o próximo navio, a próxima tripulação. Mais uma coisa: o nome. Antes de ser presidente, Gerald Ford era um jovem oficial da Marinha a bordo do porta-aviões leve USS Monterey, no Pacífico. Em dezembro de 1944, o tufão Cobra quase afundou seu navio. Incêndios começaram no convés do hangar e Ford os combateu junto com a tripulação. Depois ele disse que aquela tempestade foi uma das piores experiências de sua vida. Os marinheiros desse navio conhecem a história. Independentemente das discussões sobre sua presidência, o homem cujo nome está no casco entendia bem como é estar num convés de voo quando tudo dá errado. O Ford entrou em serviço em 2017. Está programado para servir até cerca de 2067. Pense nisso. O marinheiro que estava neste convés às 05h30 desta manhã vai completar uma carreira inteira, se aposentar, e o Ford ainda estará lá fora, fazendo o mesmo trabalho para o neto de outra pessoa. Porque é essa parte que fica com você. Toda pessoa a bordo é temporária, o navio não é. Minha pergunta: você conseguiria 50 anos preso a uma cidade que nunca atraca? Conte nos comentários, quero saber sua opinião. Se quiser ver o lado da vida em porta-aviões que ninguém mostra, como a Marinha se despede dos marinheiros no mar, assista ao vídeo na tela. Até mais!